Meus queridos, a paz, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o propósito discipulado, que nada mais é do que você foi criado para ser semelhante a Cristo, né? E o que é ser semelhante a Cristo? É ser parecido com Ele, ok? Lá em Hebreus, no capítulo 5, versículos 11 a 14, e capítulo 6, versículos 1 e 2, o autor ele faz uma comparação entre o crente criança, que é um crente imaturo, e um crente adulto, que é um crente maduro, né? E ele fala inclusive sobre leite, fala sobre alimento sólido e fala sobre discernir o bem e o mal. Então ele faz aí uma comparação entre o cristão imaturo e o cristão maduro. E o que a gente precisa fazer, né, para a gente crescer, para a gente ser semelhante a Cristo, que é justamente sobre o discipulado, que é o que a gente vai falar hoje. Então é importante, né, a gente observar, anotar algumas coisas que a gente vai aprender, tá? E o discipulado está aí dentro dos 5 propósitos de uma igreja com propósito, e cada propósito se encaixa um ao outro, ok? Então vamos começar, tá bom? E o que é ser cristão, né? Ser cristão é ser parecido com Cristo. É aquele que professa o cristianismo, que se apresenta do modo como deve ser. Então, se eu digo que eu professo o cristianismo, se eu digo que eu sou semelhante a Cristo, eu preciso mostrar isso através da minha forma de viver, né? Um dia, quando o pastor Tales esteve na nossa igreja, ele, na pregação, ele disse que a única Bíblia que muitas vezes muitas pessoas lerão seremos nós, né? Então, eu posso ser uma Bíblia ambulante, você pode ser uma Bíblia ambulante. Então, nós precisamos demonstrar através das nossas práticas, através das nossas atitudes, que nós somos parecidos com Cristo. Então eu declaro, eu reconheço publicamente e eu confesso. Então eu preciso viver aquilo que eu confesso, eu preciso viver aquilo que eu falo, tá? E desde o princípio Deus desenvolveu, né, já planejou isso para nós, sermos parecidos com Cristo. Já somos semelhantes à imagem de Deus, né? Agora nós precisamos ser semelhantes a Cristo na forma de viver, na forma de praticar. E o que é ser semelhante a Cristo? Em que isso consiste, né? Em essência, consiste na transformação do coração. Mas o que é transformação do coração? É esse coração de carne? Não. É o coração no sentido figurado. O que é o coração no sentido figurado? Conjunto das faculdades emocionais, afetividade, caráter, índole, afeição e amor. Então, quando eu sou parecido com Cristo, eu tenho essa transformação, eu tenho essas mudanças. Então, se eu não tinha amor, passo a ter amor. Se eu não tinha afeição, passo a ter afeição. Deixo de fazer aquilo que eu fazia no passado. Então, eu era criança, não sou mais criança. Eu era imaturo, não sou mais imaturo, né? Então é isso que consiste em ser semelhante a Cristo. E a vida, né? Ela não é fácil, né? Ela não é totalmente fácil, né? Ela tem a dificuldade dela, tem os momentos difíceis pelos quais nós passamos, né? Inclusive estamos vivendo situação no mundo, no Brasil, sobre o vírus. Então é uma situação complicada e isso nos possibilita crescer, né? As dificuldades, elas vêm para que possamos crescer. Ela vem para nos refinar, desenvolver o nosso caráter,
desenvolver a nossa índole, e por isso a gente vai sendo trabalhado, a gente vai ser refinado por cada momento que a gente passa na vida. Então, o tempo que Deus nos concede aqui na Terra é justamente para a gente ser preparado para o céu, né? Nós já somos eternos, só que ainda estamos um período na Terra e depois a gente vai continuar viver essa eternidade fora deste corpo, né, com Cristo. E isso é importante para nós, né? Então essas dificuldades que a gente vive, as situações pelas quais a gente passa, vai fazer com que a gente seja moldado, com que a gente seja trabalhado, né? Da mesma forma que o ouro ele é refinado, as impurezas são retiradas, as situações pelas quais passamos também fazem com que sejamos moldados e essas sujeiras, essas coisas que não agradam a Deus sejam retiradas e a gente seja purificado cada vez mais. E as características de Cristo, elas não são produzidas por imitação, mas por habitação. Então eu preciso permitir que o Cristo vivendo dentro de mim, o Espírito Santo vivendo dentro de mim, nos auxilie e possamos através deles mudar o nosso caráter, mudar a nossa prática, mudar a nossa forma de viver. E como que a gente consegue desenvolver a característica de Cristo? Como que isso realmente acontece, né? Falar é uma coisa, praticar é outra. Então, para praticar a gente precisa entender como que isso acontece na vida real, através das escolhas que fazemos, né? Então, para a gente ser semelhante a Cristo, a gente precisa ter três coisas. Nós precisamos fazer três coisas para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, nós devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Efésios 4:22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então nós precisamos deixar a prática antiga, né? Então eu fazia aquilo, deixo de fazer. E o verbo despir-se, né? Ele é um verbo reflexivo, então assim, eu vou me despir, então a ação recai sobre o sujeito, então eu, André, preciso praticar isso, eu preciso exercer na minha vida a forma de mudar a minha maneira de viver, eu não posso esperar com que o outro faça isso por mim. Então, eu, André, preciso mudar o meu comportamento. Eu, André, preciso mudar a minha maneira de viver. Então, não posso depender do outro. Posso aprender? Posso, mas quem tem que mudar o meu comportamento sou eu. Não posso passar a responsabilidade para o outro. Então, cada um precisa fazer o seu papel. Cada um precisa abandonar a sua antiga maneira de viver. E qual é o segundo, né? A segunda situação que a gente precisa fazer? Mudar o nosso pensamento, né? Então, assim, todos nós somos adultos agora, né? Já passamos por infantil, adolescência, agora somos adultos, então nós aprendemos algumas coisas e muitas coisas nós vamos ter que desaprender. E desaprender é mais difícil do que aprender. Por quê? Porque você já criou um hábito. Esse hábito já está enraizado em você. Então é mais complicado. E para isso a gente precisa mudar o pensamento. E como que a gente vai mudar o pensamento? Através da leitura da palavra. Então eu preciso renovar a minha mente. É o que diz Romanos 12:2. Não se amoldem, né? Não estejam adaptados ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente a gente vê aqui o verbo reflexivo, transformem-se. Eu, André, preciso transformar a minha mente. Eu tenho que ter essa ação, eu tenho que ter essa atitude. Ninguém vai poder fazer isso por mim, tá? Então, eu, André, sou responsável por mim e preciso exercitar isso, mudar a minha mente. Não posso esperar com que o meu amigo, meu irmão, meu parente venha, abra a minha mente e coloque coisas novas aqui. Eu preciso exercitar, eu preciso praticar, eu preciso transformar a minha mente. É um verbo reflexivo. Em terceiro lugar, nós precisamos assumir o caráter de Cristo, né? Ao desenvolver novos hábitos e dignos de Deus, né? Então, o caráter, ele é o quê? Ele é basicamente a soma dos meus hábitos, é aquilo que eu vivo hoje em dia. Então, por isso que é difícil mudar, mas não é impossível. Eu tenho que aprender coisas novas. E para eu aprender coisas novas, eu preciso desaprender aquilo que eu aprendi. É igual um celular quando ele está cheio de aplicativos. Não adianta eu colocar um outro aplicativo, sendo que ele já está cheio. Então eu preciso tirar um aplicativo, né? Desinstalar este aplicativo, vai sobrar espaço e eu vou e coloco um novo aplicativo, né? Parecido, né? Vamos pensar desta forma para trazer uma ideia mais fácil do que eu estou tentando dizer de desaprender e aprender, né? Então, se eu estou com a mente cheia, como é que eu vou receber coisas novas, né? Então, eu preciso desaprender aquilo, deixar aquilo de lado, começar a receber coisas novas para nós, né? E tem uma parte que fala da seguinte forma, um pensamento, não me lembro agora de quem é, que diz assim, ó, pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter e o caráter vira o seu destino. Então veja, né? Ação, hábito, caráter e destino. Então por isso que a gente precisa sempre fazer isso. Então a ação que vai se repetir com frequência, regularidade, comportamentos, maneira de se comportar, então tudo isso reflete no nosso caráter e desenvolve o nosso caráter. Por isso que precisamos ser moldados, ok? Isso é importante, então todos nós precisamos estar aí praticando, nos esforçando para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo, né? A maturidade espiritual, ela não é instantânea e ela nem é automática, da mesma forma que quando eu era criança, passei por alguns períodos, alguns dias, meses, anos para chegar à fase de adulto. Da mesma forma você e da mesma forma qualquer um que nasce. Então o processo ele é longo, o processo ele é lento, porque quando Deus ele quer criar um cogumelo que não tem raízes profundas, ele acaba criando de um dia para o outro. Mas se ele quer criar uma árvore grande, uma árvore frondosa que vai durar por muito tempo, as raízes precisam crescer, né? Então por isso que demora, o processo é lento e longo. Por isso nós precisamos estar aí dispostos a crescer, a gente precisa estar disponível para o aprendizado. E Deus quer, né, que a gente cresça. Deus não quer que fiquemos como crianças, fiquemos toda hora tomando leite, né? Então a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver
e a gente precisa aí ter as nossas ações, tá? O objetivo do Pai é que você e eu amadureçamos e desenvolvamos as características de Cristo. Tem uma parte que fala assim, ó, no livro, né, do pastor Rick Warren: milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. Então eu preciso pretender crescer. Eu não quero ficar sempre como criança. Eu quero crescer, quero desenvolver novos hábitos e deixar hábitos antigos que não ajudam no caráter, no desenvolvimento do caráter de Cristo. Né? Como nós falamos, além de ser um processo longo, o crescimento espiritual ele não é automático. Não é assim, acordei hoje maduro. Não, ele é gradativo. Então eu, André, preciso decidir, querer crescer, decidir crescer. Preciso me esforçar para crescer e preciso persistir em crescer. Então, todos nós precisamos querer, decidir, esforçar-se e persistir em crescer. Não devemos ficar estagnados, né? Tem um livro que eu li que o livro fala da seguinte forma, o título do livro é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. O livro fala da seguinte forma: venha como está, mas não permaneça do mesmo jeito, né? Nós aceitamos todas as pessoas, né? Mas precisamos mudar de vida, precisamos crescer, precisamos decidir crescer, querer crescer, esforçar-se para crescer. E Filipenses 2,5 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, assim, qual é a minha atitude que ainda não está parecida com a de Cristo, que não está igual? Então, eu preciso analisar e preciso desenvolver e preciso mudar este hábito, essa atitude que ainda não está de acordo com a atitude de Cristo. Então, o primeiro estágio da alteração mental, né, quando eu passo a ser parecido com Cristo, é deixar de ter pensamentos imaturos, né? O livro do pastor Rick Warren, ele diz que quando eu sou imaturo, eu sou egocêntrico e eu sou egoísta, eu penso apenas em mim. Então, quando eu começo a fazer essa mudança, deixar de ser egoísta, deixar de ser egocêntrico, eu começo a pensar no outro e eu começo a ter essa mudança e começo a sair da imaturidade e começo a ir para a maturidade, começo a crescer. Deixo de pensar apenas em mim, começo a pensar no meu irmão, começo a pensar no meu próximo. E quando eu me concentro no outro e não em nós mesmos, já é o segundo estágio da mudança, né? Saindo da imaturidade, indo para a maturidade, né? É o que diz lá em 1 Coríntios 3,11, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. O autor fala tudo no passado. Ele não fala mais no presente. Eu era, né? Então eu era, eu falava, eu pensava e eu raciocinava. Aí depois ele continua: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então eu era, não sou mais. E o que é como menino, né? Por que ele usa como menino? É o modo, né? O advérbio de modo, que é o que a gente fala na língua portuguesa.
Então eu assim falava, eu assim pensava, eu assim raciocinava. Então eu faço a equiparação, faço a análise, né? Eu era menino, não sou mais menino, né? Então é o advérbio de modo e ele faz essa diferenciação, tá? Ele faz o passado, né, com a evolução, a imaturidade com a maturidade. E a vida cristã é muito mais do que um conjunto, né, de credos, de convicções, né? O cristianismo é um estilo de vida, né? Ela inclui conduta e caráter. Então, se eu não tiver uma conduta, eu não tiver um caráter parecido com Cristo, como é que eu vou dizer que eu sou cristão, né? É o que a gente falou no começo. Eu posso falar que eu professo, mas se eu não mostrar na minha atitude aquilo que eu falo, né, não vou ter crédito diante das pessoas, né? Então eu não vou ser parecido com Cristo. Então eu preciso viver aquilo que eu falo. E o cristianismo, ele não é uma religião, nenhuma filosofia, mas ele é um relacionamento e um estilo de vida, né? Por que a gente tem a cruz, né? A cruz é o relacionamento de Deus para o homem e de mim por o meu irmão, né? Então assim ele pega tanto de cima para baixo, de baixo para cima e também do meu irmão para mim para o meu irmão. Então esse é uma forma da gente ver o relacionamento, né? Então, independentemente da situação, independentemente do lado que a gente olha, a gente vê aí os relacionamentos que a gente tem. De Deus para mim, de mim para Deus, de mim para o meu irmão e do meu irmão para mim. Então, é uma vida em relacionamento. E para crescer, né, a gente não consegue crescer sozinho, a gente não consegue crescer em isolamento. Né? Aproveitando, falando no momento que a gente está vivendo, sobre isolamento, como que a gente sofre, né? Nessa situação de não poder abraçar, não poder estar próximo. Por quê? Porque eu e você não fomos criados para vivermos em isolamento. Nós fomos criados para vivermos em comunidade. Por isso que a gente sente falta. Né? Queria estar perto de fulano, queria estar perto da pessoa X, da pessoa Y, porque sentimos falta, faz parte da nossa essência, né? Somos parecidos com Deus, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E Deus está sempre ali em comunidade, Deus está sempre conversando, e isso é importante, né? Por isso que a gente sente falta, né? Porque quando Deus foi criar o homem, diz, façamos o homem, ele não estava sozinho, né? Pai, Filho e Espírito Santo juntos, né, em comunidade. Por isso que quando a gente está, por isso que neste período de isolamento a gente sente muita falta. A gente sofre bastante com o período de isolamento. Por quê? Porque não fomos criados para viver isolados. E eu não cresço em isolamento, né? Isso é importante, né, para a gente refletir um pouco, para ver como que a gente está sofrendo neste momento, né? E isso é importante para nós, né? Então, para eu me tornar um saudável discípulo de Jesus, eu preciso me alimentar da palavra. Infelizmente, muitos cristãos vivem aí uma anorexia espiritual, né? O que é a anorexia? É uma pessoa que se vê gorda, né? Se sente gorda psicologicamente, mas se a gente olha para ela, a gente vê que aquela pessoa, por exemplo, ela é magra, né? Praticamente pele e osso. Então, muitas vezes, muitos cristãos vivem isso, a anorexia espiritual, acham que estão alimentados da palavra e na verdade não estão. Estão com fome, né? Estão desnutridos da palavra. Então a gente precisa se alimentar constantemente da palavra. A gente precisa estar ali todos os dias. Uma coisa que eu sempre aprendi, e é uma coisa que na verdade eu aprendi e até hoje eu não me esqueço, né? Da escola bíblica, do tripé, leitura da palavra, jejum e oração. Isso é importante, faz parte da vida do cristão, né? E como que eu faço para permanecer na palavra? Para eu permanecer na palavra, nós precisamos aí de 3 atitudes
né? A primeira delas, eu preciso aceitar que a palavra de Deus é a autoridade, né? Ela é a nossa, ela é o nosso manual. É ela que nos direciona para onde nós devemos ir, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, por isso precisamos, ela é a nossa bússola, é ela quem vai nos direcionar. Então, por isso que eu preciso aceitar que ela é a autoridade. Eu também preciso assimilar a sua verdade. Eu preciso refletir seriamente na verdade, né, da palavra de Deus, que ela é a chave para obter respostas às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida, né? Lá em Josué 1:8 fala, né, para meditar nela de dia e de noite, para que a gente cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Porque se eu não leio, eu esqueço com o tempo. Se eu não busco, se eu não vejo, com o tempo eu vou esquecendo, né? Então é importante a leitura diária da palavra. Mas não adianta eu ler, né? Não adianta eu apenas entender, não adianta eu apenas ler. Eu preciso praticar, né? O que eu aprendi naquele dia, o que eu consegui absorver naquele dia, naquela leitura, naquela meditação. Como que eu posso colocar isso em prática na minha vida, né? Isso é importante, né, para nós. Considerando todo esse cenário que a gente está vivendo de isolamento, um dia desses eu li um trecho, não vou entrar em detalhes, vivendo o cenário que a gente está vivendo hoje, e numa das reuniões que eu fiz lá na empresa, eu levei o exemplo, né? Falei, gente, olha, o que eu aprendi hoje na leitura, e é o que a gente está vivendo hoje. Então isso é importante, né? E a gente tem que levar para quem está próximo da gente também. Então, Mateus 7,24 diz: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não adianta apenas ouvir, né? Porque depois que eu ouço, eu posso esquecer. Eu preciso ouvir e preciso praticar, porque quando eu pratico, eu mudo o meu hábito, eu vou desenvolvendo o meu caráter conforme eu for praticando aquilo que eu estou aprendendo. Então, ouvir mais praticar é igual prudência, né? Então, eu preciso praticar, senão eu vou esquecer com o tempo, né? E como que a gente pode praticar? De acordo com o que a gente está vivendo, né? Então, cada diversidade que a gente vive, cada situação, cada circunstância, através da situação que a gente está passando, situação difícil ou mesmo situação fácil, tudo isso veio para nos edificar, né? Então, através da palavra de Deus, se estou passando por uma situação difícil, a palavra vai nos nortear e vai nos direcionar, né? Seja a situação difícil ou seja a situação fácil. Então, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E a gente sabe que as circunstâncias da vida, elas são temporárias, né? Então, assim, esse período que a gente está vivendo hoje vai passar, né? E o caráter é eterno, né? Então, assim, a gente vive um momento aqui na Terra temporário, mas o nosso caráter é eterno. Então, por isso que precisamos desenvolver o nosso caráter. E quando eu sou refinado, né, por tais situações, as pessoas começam a ver em nós o reflexo de Jesus, que é aquilo que lá o pastor Tales falou um dia, né? Muitas pessoas vão ver em nós a Bíblia, né? Então, às vezes, a única Bíblia que a pessoa vai ler vai ser a nossa atitude, né? E que tipo de atitude que a gente está levando para as pessoas? É isso que a gente precisa pensar e é isso que a gente precisa refletir. Estou levando a reflexão de Jesus, estou levando o caráter de Jesus, não estou levando o caráter de Jesus? A pessoa consegue ver em mim, consegue ver em você o caráter de Jesus? É isso que a gente precisa ver.
tá? Então é para isso que a gente precisa, para isso que tem o discipulado, para a gente desenvolver, para a gente ser aperfeiçoado e para a gente ser parecido com Cristo, ok? E essa construção do caráter, né, é um processo lento, como já falei, ninguém cresce de um dia para o outro, né? Uma criança não é adulta, passa a ser adulta de um dia para o outro, é um processo, é alimentação, é exercício, é prática, aprende a mastigar, aprende a andar, aprende a falar, aprende a escrever, e a prática do dia a dia vai sendo aperfeiçoada conforme eu for exercitando, é o exercício constante. Isso é importante para que possamos desenvolver. Ok? Tá. E não existe, tá? Não adianta querer pular caminho para ser maduro na fé. Não, tem que passar pelo processo. Não existe atalho, né? Da mesma forma que a gente leva anos para chegar à idade adulta, da mesma forma também que o fruto cresce e amadurece de acordo com o tempo certo, da mesma forma a gente consegue crescer também gradativamente, no tempo certo a gente vai se desenvolvendo. E o desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. Não existe o jeitinho brasileiro para o caráter cristão. O crescimento espiritual, assim como o crescimento físico, ele exige tempo. E nós precisamos trabalhar, precisamos praticar e precisamos desenvolver este nosso caráter. E tornar-se semelhante a Cristo é o seu e o meu destino final. Porém, essa jornada vai durar toda a vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos praticar, precisamos nos esforçar para desenvolver o nosso caráter, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E por que nós levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há várias razões. Porque o nosso aprendizado ele é lento, né? Somos humanos, estamos dentro de uma limitação física, então nosso processo de aprendizado é lento. Cada um aprende de um jeito. Uns aprendem mais ouvindo, outros aprendem mais vendo, outros aprendem mais escrevendo. Então cada um tem uma forma, né? Então nosso aprendizado ele é lento. Temos muito a desaprender. Como eu falei, né? Então a gente aprende coisas, né? Eu aprendi coisas do meu pai, aprendi coisas da minha mãe. Precisei desaprender. E o desaprender é pior porque já está enraizado, já está fixado no nosso caráter. É mais difícil para tirar. Então a gente precisa aí desaprender. E também muitas vezes nós temos medo, né? De encarar a verdade acerca de nós. Muitas vezes a gente não se confronta, eu não me confronto, né? Então é importante, assim, ó, às vezes, eu não quero tirar isso de mim, eu não quero ouvir que eu tenho que mudar isso. Às vezes a gente tem medo de ouvir a verdade, às vezes a gente recebe uma exortação, às vezes a gente recebe aí uma orientação, e a gente tem medo de ouvir a verdade sobre nós. Isso dói, isso machuca, mas a gente precisa desaprender algumas coisas. Crescer é quase sempre doloroso e assustador, né? Eu trabalhei com um médico, eu trabalho, né, com médicos, né, mas um deles, um que passou na minha vida, o ortopedista, ele disse assim: crescer dói. Né? Então, os ossos, quando vão começar, quando estão esticando, é um processo doloroso. Da mesma forma, desenvolver o caráter também é um processo doloroso, mas é necessário para que sejamos aperfeiçoados. E hábitos, né, levam tempo para se desenvolver. Não é de um dia para o outro que eu desenvolvo um hábito. Então eu preciso, tem
Alguns estudos dizem que para você desenvolver certo hábito, para que aquilo se torne realidade, tem X dias, né? 21 dias, depende não me lembro exatamente a quantidade correta, mas conforme você vai praticando, você vai fixando no seu hábito e depois aquilo se torna normal, rotineiro para você. Então é importante isso. E para a gente terminar, tá? Não se apresse. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não sente.